Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Tua filha diante da Tua presença. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa usá-la, Senhor, para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa usá-la como um canal da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer uma palavra aos nossos corações para edificar a nossa fé. Pai, que o Senhor capacite e use ela de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz e graça, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não sou internacional, não, gente. Nem do Brasil eu nunca saí. Mas já é um chavão, né? Todos os pregadores aqui são internacionais. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. Aleluia, queridos. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês já sabem, é sobre fé. E falar de fé é da gente falar de Gênesis, Apocalipse, não é? Sim. Sim. Obrigada. Mas falar de fé é falar de Gênesis, Apocalipse. Mas fica tranquilo que eu não vou fazer tudo isso, tá? A gente não vai ter tempo, calma. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre para a gente poder entender mais um pouco sobre o que é fé. A gente já tem estudado por um bom tempo e eu acredito que esse tema dá para a gente ficar uns bons anos aprendendo sobre fé. E ainda assim vai ter conteúdo para a gente aprender, né? Glória a Deus. Você está me ouvindo bem? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Amém. Então, se você está ouvindo bem, a fé já está sendo gerada no seu coração. E eu creio, receba aí, porque eu participei de uma vigília poderosa, que tinha também uma pregadora internacional, e ela falou que era para profetizar. Então, eu profetizo em nome de Jesus. E essa pregadora internacional, gente, era a pastora Evelyn, tá? Então, só para testificar. Então, para a palavra de poder lá na Vila Rubi, numa vigília, como todas as pregações dela, do pastor, e foi, acredito que assim como foi para mim, foi para os irmãos lá, foi para que aqueles ossos sequíssimos tivessem vida. Então, bora profetizar, amém? Amém. Então, como diz lá em Romanos 10:17, que a gente acabou de dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, a palavra a gente pode entender que ela foi o que deu a existência a tudo que nós vemos, amém? Amém. Então, pela palavra de Deus, os mundos foram criados, houve a criação no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, e aí foi quando no sétimo Deus descansou, e tudo pela palavra do Senhor se cumpriu. E aí eu quero complementar um pouquinho que também a fé foi criada. Você sabe quem criou a fé? Tá bom, eu vou ajudar. Em Hebreus 12:2, vamos lá? Quem criou a fé? Gente, quem será que criou a fé? Em Hebreus 12:2. Você pode abrir comigo? Glória a Deus. Quando o pastor pediu para eu trazer a mensagem, né, trazer o tema hoje, eu falei, Senhor, fé é muita coisa, de Gênesis a Apocalipse, mas qual parte da fé eu tenho que falar? E aí o Senhor falou muito comigo para falar sobre a fé de quando ela foi gerada. E em Hebreus 12:2 diz que quem criou a fé foi, olha aqui, ó, e olhando para Jesus, 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Então, quem criou a fé? Jesus. Jesus, ele é o autor. Assim como ele fez, ele criou a fé, ele também consumou a fé. E mais pra frente a gente vai entender um pouquinho o que significa isso. Ainda falando de fé, a palavra ainda nos diz em Romanos 14, 23, a parte D, diz assim: e tudo que não é de fé é pecado. Opa! Você entendeu? Tudo que não é de fé é pecado. Então o crente que não vive pela fé, não acredita pela fé, automaticamente ele está o quê? Pecando. Doeu aí? Porque me doeu a semana todinha. Me contorci até umas horas. Eu falei assim: Jesus, tudo o que não é de fé é pecado. Eu não estou vendo direito, não. Então, olha que interessante. Nós, como conhecemos a Cristo, o autor, o criador, que consumou tudo na cruz por nós, se nós não vivermos pela fé, de fé, nós estaremos pecando. E a palavra do Senhor diz que o pecado não entra no céu, não é mesmo? Está dando para entender? Amém. Que nem diz a pastora, está pegando a visão? Amém. Primeiro, o que é a definição de fé, queridos? Fé significa confiança, crença, credibilidade. É um sentimento total, é crença em algo ou em alguém. É ainda que haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé é uma atitude contrária à dúvida. Então, se você nunca tinha pesquisado sobre o que é fé, fé é tudo isso. Amém. Então, é algo que é contrário à dúvida. Ou seja, quando alguém tem fé, quando nós temos fé, a dúvida não subsiste. Amém. Então, junto com a fé, tem uma carga de confiança, tem uma carga de credibilidade, tem um sentimento de convicção, tudo isso misturado. Deu para entender o que é fé? Amém. Glória, vocês estão entendendo. Glória a Deus. E crer, o que significa a palavra crer? Também na definição diz que é tomar por verdadeiro, acreditar, confiar em, acreditar como verdadeiro em palavras ou manifestações, ter fé. Então a gente entende que fé e crer é a mesma coisa. Amém? Está claro para você? Amém. Glória a Deus. Então, se a gente for analisar, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar na palavra de Deus diversos homens e mulheres que tiveram testemunhos poderosos e através dos seus exemplos de vida, nos ensina hoje como nós termos uma vida firmada na fé. Sabemos que estamos firmados em Cristo porque Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é a base da nossa fé. E se a gente for ver pela palavra, nós vamos encontrar lá Abraão, que foi considerado o pai da fé. A gente já ouviu essa história, José, Davi. Só que hoje eu quero falar sobre um jovem, que muitas vezes ele não é mencionado. E ele foi tão poderoso para conduzir um povo. Ele foi chamado por Deus e ele teve uma experiência fantástica no período que o Senhor direcionou a vida dele. E que hoje eu e você possamos nos inspirar na vida desse jovem, amém? Amém. Hoje nós vamos falar de um jovem que muitas vezes acha que só fala da vida dele no livro que ele está mencionado, mas ele vem sendo falado desde Êxodo. Vamos lá descobrir quem é esse jovem. Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do verso 9. Êxodo 17, 9 diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro.
E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pequenas, pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. De quem é o João, gente, que eu vou falar mesmo? Josué. Então Josué, se a gente for ver a história dele, achamos que a história dele só começa no livro de Josué, mas não. Desde a caminhada de Moisés, esse jovem Deus levantou para ajudar Moisés naquela lida. Em Êxodo também 33:11, não precisa abrir, mas só escute. E falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer que fala como amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então era um jovem que a todo momento onde Moisés estava, ele estava ali ao seu lado. Amém? Amém. Agora nós vamos abrir no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 diz assim: que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Grava essa palavra. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Oh, aleluia. Esforça-te, torne-se forte, tenha bom ânimo, tenha esperança, não desanime, não perca a fé. Viva uma vida com alegria, com determinação, independente da circunstância perigosa que você venha a viver. O Senhor estava falando essas palavras para Josué. Eu fico imaginando, conjecturando, tá bonito agora, Josué, vendo que o seu líder, aquele que seguia, que estava conduzindo toda aquela nação,
estava morto. E agora? E agora? Josué seguia os passos de Moisés, mas eu penso que bateu um desespero nele e falou assim: agora, o que eu vou fazer para levar esse povo para a terra prometida? Ele tinha vencido guerras, ele prevaleceu contra o rei de Amaleque, como nós lemos, mas ele tinha uma nação inteira na sua responsabilidade. E ele, acredito eu fiquei pensando, que deve que bateu o desespero, bateu a preocupação. Todo aquele povo, aquela nação falou assim: agora Moisés está morto, e agora o que será de nós? Vamos perecer, porque o povo gostava muito, né, de fazer isso. Vamos perecer, teríamos ter ficado lá no Egito, lá era melhor, e que não sei o que. Pensa, se Moisés tinha, né, bons ouvidos, Moisés estava ouvindo tudo aquilo em dobro, porque agora o líder deles tinha morrido. Mas aqui, como a gente leu, quem falou mesmo com Josué? O próprio Deus. Aleluia. Muitas vezes, quando você está em desespero, o próprio Senhor fala com você. Amém. Às vezes ele não vai usar A, B, mas ele vai falar porque ele habita dentro de você. Amém. E naquele momento o Senhor estava fortalecendo o nosso amigo Josué. Estava dizendo assim: Josué, você presenciou tantas maravilhas e pela fé você pode contemplar. Perca a fé não. Pelo contrário, você tem que se esforçar mais, porque eu preciso que você tenha mais e mais fé na minha promessa, porque você irá cumprir aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para fazer. Aleluia. Deus te colocou algo nas tuas mãos para você fazer? Amém. Eu vou perguntar de novo. Deus colocou algo nas suas mãos para você fazer? Amém. Te esforça. Amém. Não desanima. Amém. Tenha bom ânimo. Amém. Tenha fé. Amém. Olha que interessante. O Senhor estava falando para Josué se esforçar. Então o esforço tem que partir de quem? Fala assim: de mim. De mim. O esforço tem que partir de quem? De mim. De mim. O ânimo tem que partir de quem? De mim. Ah, de mim. De mim. Então, peraí, por que o crente tem que ficar triste, desanimado? Se é ele, tem que se esforçar e ele tem que ter bom ânimo. Glória a Deus. Eita, Jesus. O Senhor estava falando tudo isso porque ele conhecia Josué e o Senhor nos conhece. E Ele sabe até onde nós podemos ir. Porque Ele não nos dá uma tentação que nós não possamos suportar, amém? Amém. Então Josué, ele teve que ser decisivo para cumprir a promessa do Senhor. Ele, na verdade, ele foi responsável por conduzir aquele povo. Então, ele teve que ser guerreiro, ele teve que ser servo, ele teve que ser perseverante, ele teve que ser estrategista, ele teve que assumir várias responsabilidades e, além de tudo, ser obediente à voz do Senhor. Amém. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Aleluia. E nós temos uma ferramenta, que é a nossa fé. A crença tem que partir de mim. O esforço tem que partir de mim. Lógico, a palavra do Senhor diz que Ele nos acrescenta a fé. Ele repartiu uma medida de fé para cada um. Existe também o dom da fé. Então nós podemos crescer, podemos ampliar nossa fé, sim. A partir do momento que nós ouvimos a palavra, buscamos a palavra, são mecanismos, ferramentas para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida e ela ir crescendo, de grau em degrau. E falando mais uma vez de Josué, ele tinha tudo para se desesperar. Mas eu acredito que, acho que Josué já sabia até que Paulo ia escrever lá em Hebreus 11:6. Eu falei assim: eu acho que Josué já tinha recebido a visão, ele entendeu o que Deus estava querendo fazer com ele. E aí por isso que Paulo se inspirou lá na história de Josué e escreveu Hebreus 11:6.
Gente, isso aqui é uma conjectura da época, tá? É só pensando. Mas fazendo um elo entre Hebreus 11:6, você pode abrir? Amém. Tá dando para entender? Amém. Eu acredito que Josué ficou aqui pensando e ele já inspirou Paulo quando escreveu lá. Eu digo Paulo porque eu acredito que foi ele que escreveu. A gente não tem muita certeza, mas tem indícios que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Então diz aqui: ora, sem fé é possível? Não. É impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Josué ele teve que ter fé, porque ele sabia que sem a fé ele não poderia agradar ao Senhor. Sem a fé ele não iria conseguir conduzir aquela nação inteira por tantas e tantas guerras para conquistar aquelas terras. Deus tinha prometido, mas eles tinham que conquistar. Eles tiveram que guerrear, eles tiveram que pelejar, eles tiveram que suar muito para alcançar a promessa que Deus tinha. Não é diferente conosco. Nós temos uma promessa, amém? Amém. A nossa promessa é a vida eterna, que Jesus consumou lá na cruz. Como Ele é o autor e consumador da fé, Ele criou e Ele consumou na cruz a nossa salvação, a vida eterna. Ela foi paga, é de graça, mas a cada dia eu tenho que lutar para conquistar essa promessa, para conquistar esse presente que o Senhor nos deu. Então a cada dia nós temos que guerrear contra nós mesmos. Muitas vezes guerrear contra o desânimo, contra a frieza espiritual, amém, contra a tristeza. Nós temos que falar para o nosso eu, para a nossa alma, para o nosso espírito: olha, se esforça. Ei, peraí, você não crê no Deus que fez os céus e a terra? Olha como que era a sua vida no passado, olha como você está hoje. Opa, acorda. Muitas vezes a gente tem que fazer essa auto-reflexão, porque senão nós acabamos entrando num nível de desespero, que aí hoje é chamado de depressão ou ansiedade, e aí vai tendo outros nomes, e que muitas vezes nós precisamos lutar contra a nossa mente mesmo, contra os nossos sentimentos, porque como a gente viu que não é por fé, é pecado. Então isso é muito sério e ao mesmo tempo poderoso, porque o Senhor nos deu todas as ferramentas na sua palavra. O Senhor nos deu todas as estratégias descritas na sua palavra. O que eu tenho que fazer? Buscar, obedecer, avante, me esforçar, ter bom ânimo. Amém. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, tá? Amém. Amém. Você pode abrir em 2 Coríntios 5? Olha outro versículo que me confrontou bastante. E glória a Deus que quando a palavra nos confronta, nós aprendemos, amém? Amém. O que o crente tem que sempre lembrar, às 24 horas do seu dia, é o que está aqui em 2 Coríntios 5, 7. É um versículo bem pequenininho, mas vale pensar sobre ele. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Andamos por fé. Amém. Se eu e você não andarmos por fé, tem alguma coisa errada. Verdade.
Então hoje é dia de nós nos alinharmos para andarmos por fé, não pelo que nós vemos. Porque se nós falar que estamos andando pelo que nós estamos enxergando, para que fé? Então não é necessário ter fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero, acredito, creio. Então, o crente, o cristão, filho de Deus, verdadeiro, lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem que andar por fé. Você não esqueça disso mais, tá? Você tem que andar por fé e não por vista. Já memorizou, né? Glória a Deus. Então a fé é o combustível que nos renova para alcançar a promessa. Às vezes fala assim, o que eu estou precisando? Gente, eu já estou orando tanto, estou jejuando, estou fazendo campanha. Brincadeira, né? Mas a igreja faz, né? Então, estou isso, estou fazendo até propósito de madrugada. Viva por fé. Amém. Não queira ver para acreditar, e ao contrário, Jesus ensinou diferente. Acredite primeiro para depois você ver. Amém. Então a fé é o início, é o começo. Ela é provada ao longo do tempo pela perseverança, pela esperança. E por fim, a vitória vem. Aleluia a Deus. Eu vou falar de novo. A fé é o início, é o começo. No meio dela é provada pela perseverança, pela esperança. E por fim, a vitória vem. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos em 1 João mandar um pouquinho. Louvado seja o teu nome, Jesus. 1 João 5, 4. João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo? A nossa fé. O que eu preciso todos os dias? Fé. Eu acordo de manhã, eu tenho que pensar que eu tenho que ter fé, acreditar na promessa do Senhor, naquilo que o Senhor designou para as minhas mãos. E a todo tempo lembrar que eu tenho que viver por fé. Amém. E uma das coisas que o Senhor também me incomodou, nós temos que ter fé, e a fé, ela não pode gerar dúvida. Como diz lá em Tiago 1,3, diz que nós não podemos, vamos abrir lá, em Tiago 1,3, nós não podemos duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado ao outro. Tiago 1,3. Não, peraí. 1,6 e depois a gente vai ler o 3. A fé, diz aqui: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Ou seja, a fé não pode ter dúvida. Mas vamos ao versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tem muito crente que fala assim: Deus, me dá paciência. Eu já falei para até algumas irmãs: pede sabedoria, porque aí é melhor. Mas a paciência vai gerar, aliás, a fé vai gerar a paciência em nós. Amém.
Então, uma outra estratégia, Senhor, me dá fé. Me dá fé, porque aí eu sei que a paciência vai vir. Amém. Glória a Deus. Então, como nós lemos, Jesus ele é o autor da fé. E ela não está apoiada em conhecimento humano, amém? Amém. Quem pode abrir para mim 1 Coríntios 2,5? Por favor. Para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Olha que texto poderoso. A nossa fé não seria apoiada em conhecimento humano, mas no poder de Deus. Olha que interessante. A fé apoiada no poder de Deus é como se nós víssemos o sobrenatural de Deus em ação. Amém. Poder é a manifestação da glória do Pai. Amém. E muitas vezes a gente vê na palavra que o Senhor Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele falava um ao outro, ou quando havia uma cura, ele falava assim: grande é a tua fé. Jesus às vezes falava assim: eu nunca vi uma fé como dessa mulher. Então Jesus, o ministério de Cristo, foi a manifestação daquela fé encarnada ali, porque as pessoas creram e automaticamente receberam, seja cura, seja libertação, seja milagres. E o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Jesus, ele disse lá em Marcos 9:23 que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. E muitas vezes a gente não lembra desse texto. Eu vou dizer que nós não lembramos porque às vezes a gente fica tão atolada no nosso problema, na nossa dificuldade, nós esquecemos que o nosso Pai, ele tem poder para todas as coisas. Eu só preciso crer. Eu só preciso confiar, me esforçar e ter bom ânimo. Então, tenha bom ânimo, se esforce. Vamos abrir Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Aqui está dizendo da fé. Você é justo, amém? Amém. Temos que viver da fé. Quem pode abrir 1 Pedro 5:9, por favor? Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Olha aí, não é só você que sofre, meu querido. Pedro já estava dizendo aqui que as aflições todos vão passar. Mas esteja firmes na fé. Vocês nunca mais vão esquecer disso. O que nós precisamos a todos os dias? Fazer com que a nossa fé ela esteja ativada. Porque se ela não estiver ativa, ela pode se transformar em incredulidade. E se a fé ela se transformar em incredulidade, aí eu não vou ver o agir de Deus. Porque se tudo é por fé, se não é por fé, é pecado. Então eu vou começar a não experimentar e alcançar a promessa que o Senhor tem. Vai se tardando, vai se prolongando. Assim como o povo de Israel demorou 40 anos para receber a promessa,
algumas coisas vão se tardar, porque muitas vezes nós precisamos crer mais, acreditar mais, se esforçar um pouquinho mais. Amém. Então nós temos que entender que não podemos dar espaço para a incredulidade. Se nós entendêssemos isso, nós cresceríamos em Deus e veríamos coisas sobrenaturais, espantosas, vamos dizer assim. Mas hoje, essa carne aqui, ela prefere mesmo acreditar, ou seja, não acreditar nesse poder de Deus, acreditar muitas vezes na circunstância que está à nossa frente, do que crer no impossível que o Senhor tem a agir em nós. Então, o Senhor Jesus, ele vivenciou diversas situações, aonde ele disse lá que não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. Porque o povo não acreditava no seu poder, não acreditava em Deus, não acreditava que ele era o Filho de Deus. Então nós não podemos duvidar, porque nós já fomos justificados, gente. O que nos justificou foi a fé. Vamos abrir lá em Romanos 4:20. Romanos 4:20. Falando aqui da incredulidade, tá? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha que interessante. Então, quando eu não duvido, eu não tenho incredulidade, eu automaticamente sou fortalecido na fé. E eu tenho que dar glória a Deus. Amém. Olha outro texto aqui. Romanos 11:20. Passa mais algumas folhas. Romanos 11:20 diz também: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aí, nosso amigo Paulo disse: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Olha aqui, quando eu deixo a incredulidade operar na minha vida, não vai para frente não. Eu estaciono. Mas, se estamos andando em fé, veremos o sobrenatural. Mas não podemos deixar a soberba entrar. Mas temos que crer e temer ao Senhor. Amém? Então, queridos, para que a gente possa pensar, já estou finalizando. A minha fé, ela tem que ser como a de Josué. A sua fé tem que ser como a de Josué. Porque assim como ele teve um momento de desespero, acredito eu, e o Senhor não só uma vez, mas por 4 vezes falou para ele, até sugiro para que você depois leia o livro de Josué, muito interessante. 4 vezes, no capítulo 1, Deus fala para ele: esforça-te, tenha bom ânimo. E ele alcançou grandes promessas para o povo. Foi ele que teve a oportunidade de ver a terra prometida lá com Caleb. E depois de anos, foi ele e Caleb que pôs os pés e tomou posse da promessa. Não só ele, mas aqueles que creram, receberam o que o Senhor tinha prometido. Muitas vezes vai levar um tempo, tá? Abraão teve que esperar só uns 25 anos para a promessa chegar para as mãos dele. José, só uns 13. Davi era moço quando ele foi ungido. E só com 30 anos que ele foi rei. Você está
esperando um tempinho aí? Tenha fé. Amém. Não desista. Tenha bom ânimo, que a promessa virá. Amém. Então, ó, só para a gente poder fechar. Como eu posso ter uma fé assim potente, igual a de Josué? Primeira coisa, busque a fé. Quem pode abrir em 1 Timóteo 6, 11 e 12? Primeira Timóteo 6, 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, já tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, busque a fé. Amém. Segundo ponto, não duvide. Amém. Como a gente leu já em Tiago 1,6. Terceiro ponto, peça ao Senhor para acrescentar a sua fé. Amém. Alguém pode abrir em 2 Pedro 1, do 5 ao 8? E vós também, como nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai a vossa fé, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Olha que interessante aqui, esse texto está dizendo, quando eu busco a fé, vem o poder, vem a ciência, vem a temperança, vem a paciência, vem a piedade, vem o amor fraternal. Glória a Deus. Isso vai gerando em mim vida, porque eu não fico ocioso e nem estéril. Poderoso esse texto. Quarto, a fé cresce quando eu ouço a palavra, como já dissemos lá em Romanos 10, 17. E a fé também, ela é um escudo, como está lá em Efésios 6, 16. Quem pode abrir? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus, olha aí, ó, que arma poderosa. Com ela você vai apagar todos os dardos do Aleluia. inimigo na sua vida. Amém, Jesus. 6. Ela é poder de Deus, como nós já lemos em 1 Coríntios 2,5. 7. A fé é a entrada pela graça e também o fim para alcançarmos a salvação. Amém. Quem pode abrir 1 Pedro 1, 8 e 9? A qual não haveis visto a mais, no qual não vendo agora, mas creio, nos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Oh, glória a Deus. 8. Pela fé alcançamos o alvo. 9. Fé traz a existência. Amém. 10. Fé traz alegria. Glória a Deus. Só eu numerei 10 pontos. Mas eu achei um monte. Eu falei assim, não vou levar muito não, porque senão a gente vai fazer vigília.
Eu trouxe 10. E esses 10 pontos são poderosos, queridos, para que nós possamos fortificar a nossa fé, fazer com que ela cresça, que ela se fortaleça e que eu continue caminhando ao alvo da promessa. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Então você entendeu que o que não é por fé, Pecado. revisão, tá, crianças? Vamos lá. O que não é por fé, Pecado. glória a Deus, ó, já aprenderam. Vocês também aprenderam que a fé é confiança. Amém? Amém. A fé é eu me tornar. Ajuda, gente. A fé é eu me tornar. A fé é eu ter bom. Ó, entendeu? Glória a Deus. Vocês não vão esquecer. E muitas vezes a fé passa um pouquinho pelo teste chamado tempo. Glória a Deus, aluna. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, estou brincando para a gente não dormir, mas até que o Senhor me deu, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que em nome de Jesus, a sua fé hoje, ela seja turbinada. Amém. Glória. Amém? Que a sua fé hoje, a partir de hoje, você possa crer no sobrenatural, Amém. crer no impossível, Amém. crer no agir e na promessa do Senhor. Porque nós somos filhos. Nós somos filhos e o Pai tem o melhor para nós. Amém. Amém? Você pode se colocar de pé? Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração. Pai, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. E a tua palavra nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela transpassa a alma, o espírito, as juntas e medulas. Senhor, que o Senhor possa fortificar-nos com a tua fé. Senhor, nós queremos nos esforçarmos, nós queremos, Senhor, ter bom ânimo, nós queremos, Senhor, andar por fé e não por vista. Nós queremos, Senhor, a cada dia crer no teu sobrenatural, porque nós, Senhor, acreditamos, Senhor, que a promessa alcançaremos. E sabemos, Senhor, que o caminho para que alcancemos essa promessa é a fé. Cristo, como criou a fé, como consumou a fé, Senhor, ativa a fé em nós. Senhor, que nós venhamos a ter sede e fome pela tua presença, para buscarmos, Senhor, a fé como nunca antes buscamos. Em nome de Jesus.